Você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista que hoje apresenta a radiestesia, uma técnica de rastreamento de emissões energéticas. E quem nos fala mais sobre a técnica é a arquiteta e radiestesista Juliana Torres. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Bom, para abrir o nosso programa e traduzir melhor essa palavra tão diferente para os nossos telespectadores, você acha que eu poderia traduzir bem dizendo que radiestesia é uma sensibilidade à radiação? Isso, exatamente. Significa exatamente isso, ser sensível às radiações provocadas por diversos fatores, principalmente da natureza, né, como água, radiações sutis em geral. Todos os fenômenos, não, todos é um exagero, mas alguns fenômenos da natureza provocam radiações. Isso. Tais como? Campos eletromagnéticos são causados, por exemplo, por água no subsolo, né? Existe uma alteração no campo eletromagnético quando uma água no subsolo passa por baixo de uma casa, por exemplo, né? Também temos alterações de ordem climáticas, né? Raios. Raios, sim. E uma bastante encontrada é da eletricidade de uma forma geral. Antenas de TV, de celular, esse tipo de coisa. Também causa. Sim, também causa alteração no campo eletromagnético. E todo o campo geológico da Terra também emite radiações? Sim, com certeza. Em alguns trabalhos, por exemplo, eu encontrei alterações decorrentes de jazidas. Então, já encontrei alterações até benéficas, porque existe isso. As radiações não são só maléficas, mas já encontrei radiações benéficas vindas, por exemplo, do subsolo com bastante presença de ouro. Ah, ouro é benéfico? Sim, no caso dessa fazenda, sim, era benéfico. As alterações, as movimentações das massas no subsolo da Terra também provocariam radiações? Esse estudo eu já não tenho como te comprovar. Tá? Porque já não faz parte da área que eu mexo. Eu não trabalho muito com essa área de geologia. Ah, tá. Né? A sua preocupação é mais na área das residências? Isso. Eu me dediquei, por ser arquiteta, a trabalhar mais com a parte residencial, então com os grandes centros urbanos. Eventualmente, sim, eu faço trabalho para alguns clientes que possuem fazendas, né, e gostariam de saber qual é a qualidade energética dessas fazendas, se vale a pena uma plantação, um investimento. Mas o meu foco mesmo é nos grandes centros urbanos. Nas residências. Isso. E como é que você trabalha a qualidade energética dos locais que você pesquisa? Como é que é essa medição por meio da radiestesia? Isso. O que a radiestesia apresenta para você? A radiestesia, ela utiliza instrumentos que vão captar essas influências energéticas em um determinado local. Então, a primeira coisa que eu faço é ir até o local e através desses instrumentos, captar alterações energéticas que podem ser decorrentes da água, da forma do local. Então, seria basicamente uma análise da frequência para depois estar aplicando curas, né? Para esses locais. Para esses locais. Me dá um exemplo, aliás, dá um exemplo prático para os telespectadores, uma situação que você já tenha vivido. Por exemplo, eu vou até o local, né, analiso uma das coisas, por exemplo, que eu analiso é a forma do local. Então, certa vez, né, para exemplificar, a pessoa tinha construído uma escada, né, no centro da casa. Então, isso a gente sabe que a forma, né, do ambiente influencia no bem-estar da pessoa. E essa escada mal posicionada, ela gerava um campo eletromagnético porque ela era de ferro e eu questionei ao morador se ele tinha algum tipo de problema com o coração, por essa escada estar no centro. E então eu verifiquei, ele constatou, né, confirmou, dizendo que sim, que ele tinha um problema no coração. E então eu sugeri que essa escada fosse curada, de certa forma, porque o metal ele conduz esse eletromagnetismo da Terra e ele estava numa região não muito propícia à moradia.
E aí as emissões da escada perturbavam o coração do morador? Isso. Afeta fisicamente. Interessante. A radiestesia não cruza, assim, teoricamente, com o Feng Shui e a acupuntura, não? Porque são duas linhas, né, de tratamento que trabalham também com a energia, né? Sim, certamente. O Feng Shui, nos seus primórdios, ele também levava em consideração a radiestesia, né? Os grandes mestres, eles utilizavam instrumentos para localizar o melhor local, a melhor posição para se construir uma casa. Infelizmente, com o passar do tempo, isso foi perdido e a gente tem hoje esse Feng Shui mais tradicional, que só vê a forma da casa, as cores, etc., né? Nós sabemos que existe uma acupuntura da terra, que são alguns menires, né? Algumas formas geométricas, algumas pedras cravadas na terra, que os estudiosos acreditam que é uma acupuntura energética para a terra. Interessante. E quando você analisa um ambiente, não há ambientes em que as pessoas energeticamente, com as suas emissões mentais e emocionais, não são os agentes causadores do desequilíbrio? Sim, acontece. Muitas vezes, quando eu pego um ambiente para trabalhar, as pessoas estão desequilibrando esses ambientes, não são só as formas do ambiente, ou só problemas de água ou de eletricidade. Por exemplo, teve um caso muito interessante, eu fiz uma análise de uma casa de um cliente e ele, na verdade eu não sabia que era dele, mas havia uma negatividade mental, ou seja, o ambiente vibrava de uma forma que existia uma negatividade, ou seja, como se a pessoa achasse que tudo ia dar errado na vida dela. Eu fiz essa análise na primeira casa, essa pessoa se mudou, depois eu fiz novamente numa segunda casa e constatei novamente essa energia de negatividade mental. Então eu verifiquei que o problema não era da casa, da residência, e sim da pessoa. Nem da localização da casa? Nem da localização. Ela que traria, então, esse aspecto de ser negativo, de achar que tudo ia dar errado, e realmente essa pessoa me comprovou que sim, ele tinha essa dificuldade de acreditar que ele ia ter sucesso, né? E como é que você faz uma análise de radiestesia, assim? Quais são os elementos, como é que é o procedimento, assim, passo a passo? Explica para o telespectador como é que é uma análise de radiestesia. Certo. Primeiro, eu vou ao lugar, né? Analiso com os instrumentos. Esses instrumentos eles vão amplificar a energia do local, né? E me acusar se existem problemas, se existem zonas geopatógenas, que a gente chama que são zonas doentes, né? Relacionados com o subsolo. Com o subsolo. Sim. Se existe problemas de ordem emocional naquela casa, se as pessoas estão equilibradas ou não, se a forma é interessante, ou se existe problemas, por exemplo, com vizinhos, esse tipo de coisa. Eu faço então essa pré-análise, certo? Depois nós vamos eu vou propor as curas, né? E aí as curas eu vou utilizar alguns símbolos, que são símbolos da radiônica, posso também estar utilizando cristais, né, cores, mudança em disposição dos móveis. Os móveis? Sim, os móveis têm uma grande contribuição na qualidade benéfica de um ambiente. Como assim? Explica melhor. Por exemplo, a gente deve evitar alguns posicionamentos de móveis que complicam o fluxo, né, das pessoas dentro de um ambiente, né? Devemos ter espaços que a gente pode caminhar com tranquilidade, sem esbarrar, sem bater a perna, machucar, porque isso causa estresse cotidiano, aquele estresse diário. Por exemplo, às vezes uma mesa que tem uma quina que você vive batendo e se machucando, né? Com o passar de anos, você vai estar estressado sem saber, sem ter a consciência disso, mas isso vai trazer uma energia ruim, uma energia baixa para o seu ambiente. Isso causa um estresse. O estresse, então, emite um campo vibratório negativo? Sim.
contribui, sim. Interessante. Bem, retomando um pouco da questão da casa, bom, se você pensar no mundo moderno, nós estamos absolutamente intoxicados, né? Porque nós temos antenas de celulares, antenas de televisão, antenas elétricas, né? De cabos e fios elétricos, Sim. cabos do computador, Sim. o próprio computador, né? Como é que você chega num ambiente e vê esse catatal de emissões magnéticas e como é que a gente dribla isso no dia a dia? Graças à tecnologia, nós temos agora aparelhos que emitem campos eletromagnéticos menores. Por exemplo, antigamente um videocassete, ele tinha um raio, uma emissão bastante considerável. Então, de repente, se você tivesse um videocassete na sua estante, você assistindo TV, você estaria tendo contato com essa alteração eletromagnética. Hoje, com a tecnologia, isso diminuiu bastante. Inclusive, a proposta é que os aparelhos eletrônicos, eles venham com uma etiqueta declarando qual é a metragem ideal para que você fique afastado dele, para que você não... Hoje em dia ainda não tem. Hoje em dia ainda não tem. Né? Mas nós sabemos, por exemplo, que antenas de alta tensão, como linhas, né, de alta tensão entre cidades, nós devemos manter um afastamento de 110 metros. Né? Isso é uma regra utilizada na Alemanha, que é um país já bastante desenvolvido nessa área de radiestesia. Nós ainda não temos esse limite, nós estamos ainda com o limite de 20 metros, mas o ideal são 110 metros. Então, nós estamos caminhando para diminuir essa quantidade de alterações eletromagnéticas com a tecnologia, novos equipamentos, novos dispositivos. Para os antigos, existem símbolos que foram criados, né, por radiestesistas, que são símbolos, são formas, são desenhos que emitem uma vibração alta e essa vibração alta vai entrar em ressonância com o campo eletromagnético do aparelho e vai sanar essa perturbação. No caso específico dos computadores e dos celulares, o que você teria para dizer para os nossos telespectadores? Olha, eu já peguei um caso de uma pessoa, eu sentia que tinha uma vibração energética nela, que vinha uma alteração na cabeça. E automaticamente eu perguntei se essa pessoa tinha mania ou falava muito no celular ou dormia com o celular encostado, né, na cabeça. E ela confirmou que sim. Então eu sugeri a troca, né, ou colocar num lugar mais afastado. E um outro caso muito interessante foi de uma pessoa que tinha dificuldade de dormir. Ela sentia muito dor de cabeça e levantava muitas vezes à noite. Ela tinha um rádio-relógio do lado da cama. Eu sugeri então que ela tirasse para experimentar, porque na verdade radiestesia é isso, como não tem um embasamento científico total, a ciência ainda está estudando, eu pedi para ela experimentar. E ela retirou e comprovou-se que o sono realmente teve aumentou, né, a qualidade de uma forma considerável. Juliana, a gente vinha conversando aqui sobre as residências, sobre o meio ambiente. Eu queria chegar mais perto das pessoas com a radiestesia. E queria que você respondesse para mim como é que a radiestesia se propõe a curar os desequilíbrios mentais, emocionais, físicos das pessoas. E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos a conversar sobre radiestesia com a arquiteta e radiestesista Juliana Torres. Cultural e educativa vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br.
Você está assistindo a mais um Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a arquiteta e radiestesista Juliana Torres. Ela nos explica o funcionamento da radiestesia. Juliana, no bloco anterior, a gente estava comentando sobre como é que é a cura, né, dos ambientes que sofrem desequilíbrios energéticos. Eu gostaria de que você comentasse como é que a radiestesia auxiliaria as pessoas que têm desequilíbrios emocionais, mentais ou mesmo de saúde, físicos. Como é que a radiestesia contribuiria para isso? A radiestesia é uma técnica de captação, certo? De rastreamento. Para a cura, a gente utiliza a radiônica. A radiônica surgiu dos estudos dos radiestesistas, que seria o uso de símbolos, né, para aumentar a vibração e essa, sim, entrar em ressonância com essas vibrações baixas que a pessoa pode estar produzindo. Por exemplo, vibrações mentais, né, vibrações de doenças no corpo físico. Então, claro, de uma forma paulatina, devagar, nós vamos emitindo uma energia que vai entrar em ressonância com o problema em questão, certo? Além disso, a gente pode estar trabalhando também indicando plantas medicinais mais favoráveis, porque através da ressonância você vai saber qual é a planta que vai ressonar melhor com o problema da pessoa, assim como florais, cristais, pedras. Então, é uma gama enorme de curas. Uhum. A radiestesia tem a capacidade de sintonizar com as influências espirituais que as pessoas possam estar sofrendo? Sim, sim. A partir do momento que a gente pode estar vibrando na busca de alterações de um lençol freático ou de uma forma física, nós também podemos nos estar questionando sobre problemas espirituais. E sim, a gente encontra respostas de ordem espiritual. Problemas que as pessoas tenham enfrentado? Sim, traumas, alguns traumas de vida. E até de outras vidas? Sim, até de outras vidas. É possível mapear como? Como você mapeia isso na prática, na radiestesia? Como é que você atua na consulta, assim? Você estava me explicando como é que você fazia, né, a análise no ambiente, né? Levava os equipamentos e tal, mapeava. E as pessoas, como você faz isso? Eu chamo a pessoa até meu escritório e utilizo o instrumento avaliando a energia dela. Então, de preferência ela na minha frente, mas esse trabalho também pode ser à distância, através de uma foto, tá? Foto? Mas isso não é energético? Sim, mas a foto, a gente faz um trabalho e a gente consegue captar a vibração da pessoa. Claro que não é uma foto somente, eu preciso da foto, nome da pessoa, data de nascimento, para eu conseguir captar a energia dela. Todos esses dados reunidos te transmitem um endereço vibratório? Isso, exatamente. É o que a gente chama de testemunho. Poderia ser também uma molécula de sangue, pode ser um fio de cabelo. Eu particularmente prefiro trabalhar com foto. Sim, sim. E eu te interrompi. Pode continuar. Aí você pega a foto. Sim, então eu recebo a pessoa no meu consultório, né, no meu escritório, e eu vou sintonizar com alguns tipos de problema. O que o pêndulo faz? Ele, que é um instrumento radiestésico, a partir do momento que eu estiver em sintonia com uma vibração emitida pela pessoa, ele vai movimentar. Então, se eu... Peraí, vamos passo a passo. Certo. O pêndulo é aquele pezinho que tem uma cordinha ou uma correntinha que o sustenta. Isso. Você, por meio da fotografia, sintoniza o endereço vibratório daquela pessoa. Certo. Ou ela presente, ou ela ausente, ou com ela presente não precisa da foto? Com ela presente não precisa da foto. Aí você sintoniza o endereço vibratório dela, né, olhando para ela. E o que acontece com o pêndulo? A partir do momento que eu me sintonizar com alguns problemas, ele vai me acusar se existe ressonância ou não. Se existir ressonância, então aquele problema está presente. Se ele não movimentar, ele está significando que não existe ressonância, então não existe aquele tipo de problema. Por exemplo, nós falamos de trauma de vida. Se eu sentir que a pessoa
tem esse tipo de problema, sofreu algum trauma, né, um fim de um relacionamento, por exemplo, eu me questiono isso, eu passo a vibrar como se fosse um trauma de vida. O pêndulo, ele vai movimentar a partir do momento que ele achar que existe, tanto eu pensando nesse trauma e a pessoa sentindo esse trauma. Então, ele vai me acusar com o movimento que existe uma relação no que eu estou pensando, na vibração da pessoa. E aí, com esse movimento, eu vou detectar, sim, existe essa vibração, então. E esse movimento do pêndulo funciona por meio da ressonância? Isso. Por isso que é importante a gente pensar na questão. Exemplo, nós temos no Brasil muitas pessoas que procuram água utilizando uma varinha. A varinha é um instrumento radiestésico. Essas pessoas, elas estão vibrando água, ou seja, elas estão querendo achar água. Então, elas estão na sintonia energética do padrão vibratório da água. Isso. Então, a partir do momento que elas, com o instrumento na mão, entrar em ressonância com uma água no subsolo, esse instrumento vai movimentar. E aí eles cavam um poço naquela região. Voltando para as pessoas. Tá. Aí você descobriu que a pessoa teve um trauma de relacionamento. Como é que você cura essa pessoa? Então, eu vou pesquisar por ressonância também qual é o melhor tratamento. Se vai ser símbolo, se vai ser cristal, se vai ser floral, né? Ou uma atividade, uma acupuntura, uma massagem. Então, eu vou... Terapia? Terapia, sim, muito importante, né? E outras complementares, outras terapias complementares. Tudo por ressonância. Muito interessante. E como é que, agora, depois de tudo isso, como é que se chegou à radiestesia? De onde é que vem a radiestesia? A radiestesia, ela vem dos primórdios. Já tem... os historiadores encontraram vestígios desses elementos, né, desses instrumentos, em cavernas, em desenhos da caverna, né? Existe também já o levantamento desses instrumentos pelos chineses, né, há 4.000 anos antes de Cristo. E então, atualmente, a geobiologia, que é a ciência que está estudando esses fenômenos, então ela está querendo comprovar cientificamente a eficácia dessa detecção. E ela está fabricando agora, através de método científico, instrumentos capazes de detectar essas mesmas anomalias que sempre foram detectadas com pequenos instrumentos como pêndulo, varinha e etc. Uhum. E no Brasil, como é que a radiestesia chegou? A radiestesia chegou através dos padres, né? Na França, os padres detinham esse conhecimento, utilizavam bastante, né, a radiestesia para a cura de doentes. E eles trouxeram para o Brasil e o primeiro uso público foi pelos padres, pelos franciscanos em Mato Grosso. Eles curavam os índios pesquisando com o pêndulo quais as plantas medicinais mais favoráveis à cura daquelas doenças que eles tinham. Por ressonância. Por ressonância, sempre. Bom, e os críticos, né, da radiestesia dizem que, na verdade, a sensibilidade à radiação seriam pequenos movimentos involuntários dos músculos, perdão. O que você diria sobre essa crítica? Na verdade, funciona da seguinte forma. Nosso sistema nervoso central, ele capta essas pequenas vibrações que para nós passa despercebido. Esses instrumentos, o que eles fazem? Eles amplificam essa vibração que o nosso sistema nervoso central está captando. E sim, esse sistema nervoso central capta, passa através do músculo, dos nervos e chega na ponta do dedo, por exemplo, ou na mão, para quem usa, dependendo do instrumento. E esse instrumento, o que ele vai fazer? Ele vai amplificar essa energia, essa alteração vibratória. E como isso funcionaria? Assim, existe algum estudo para captar essas emissões de outra forma que não por meio do pêndulo?
Sim, são esses instrumentos que foram fabricados pelos geobiólogos, né? Então, já com um caráter mais científico. São instrumentos grandes, né? De difícil manobragem, mas eles conseguem detectar essas mesmas alterações vibratórias, só que com um teor muito mais preciso. Uhum. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Minha última pergunta para você, Juliana. Você citou a geobiologia e a radiônica. A radiônica se propõe a criar instrumentos, né, aparelhos que emitem vibrações para reverterem as vibrações que porventura estejam em desequilíbrio na pessoa ou no ambiente. Como é que isso funciona? Exatamente. Existem pessoas que estudam e fabricam certos instrumentos e após verificar se realmente aquele instrumento está alterando positivamente, né, sanando aquele desequilíbrio, eles divulgam isso através de congressos e aí nós vamos experimentando se realmente em todos os campos e nas pessoas se isso é eficaz, se realmente a pessoa para de ter aquele desequilíbrio, aquela doença. Você utiliza esses instrumentos? Sim, utilizo. Para emissões ambientais, emocionais, mentais? Isso. A ressonância que vai me dizer qual é o melhor instrumento e para quê? Se é para energia mental, se é para um desequilíbrio emocional. Vitalidade? Sim. Ok. Juliana, muito obrigada pela sua participação no Roteiro Espiritualista. Imagina, obrigada a você. Nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.